vamos falar de autoconfiança. E falar em autoconfiança é sempre bom conversar com ela, nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Muito boa noite. Boa noite. Autoconfiante, né? Um boa noite autoconfiante, não é isso? Tem que ser, né? Eu estou entusiasmado com o tema, autoconfiança. Exato. Já estou entendendo, assim, a confiança que a gente tem na gente mesmo, é isso? Isso, a convicção do indivíduo para determinado feito, pode ser no âmbito profissional, pessoal, acadêmico, depende, né? Quanto a pessoa confia, enquanto ela tem segurança naquela determinada ação. Porque algumas pessoas têm autoconfiança elevada, outras pessoas parece que não confiam muito no próprio taco, não é isso? Exatamente. Isso começa lá na infância, Dalcides. Lá quando, né, a gente tem aquele filhinho, como que será que a gente estimula a criança? Né? Então ela começa a fazer alguma coisa, a gente já entra na frente e quer fazer por ela ou a gente permite que ela erre, para que ela aprenda com os próprios erros? Porque errando, a gente vai entendendo onde a gente tem que fazer diferente. Então, que comportamento eu devo manter, aonde eu devo modificar um pouquinho. E se a gente faz pela criança, que a gente vai falar dos pais superprotetores, ou então dos pais autoritários, que entram ali e falam, não é assim, você não sabe fazer nada direito. Já inibe a criança. Isso, aí o indivíduo ele entende que ele precisa sempre confiar no outro para fazer algo e não em si mesmo. Excesso de punição. Pais que, assim, sempre estão procurando alguma coisinha para corrigir os próprios filhos. Isso pode afetar a autoconfiança. Com certeza, porque inibe. Eu não posso inibir o meu filho, eu tenho que educar, eu tenho que mostrar. Olha, faça, que tal fazer assim, né? Olha, deixa eu ver como você faz. Olha, pode fazer desse jeitinho. Propor é diferente de impor e invalidar um movimento que seu filho esteja fazendo. Eu preciso fazer. É que nem andar de bicicleta. Você começa com a rodinha, você cai para lá. E assim você vai aprendendo e vai tendo confiança para conseguir tirar as rodinhas e andar, né, Se o teu pai caminho quiser ali o tempo adiante. todo fazer ali o controle da situação, esse filho não vai andar de Sim, bicicleta nunca. Claro, porque esse filho ele vai entender, como que ele vai internalizar? Ele vai internalizar que precisa sempre de alguém. É aquele indivíduo que está o tempo inteiro assim, Dalcides, eu estou bem hoje? Você gostou do meu trabalho? Mas você gostou mesmo? Né? Uma dificuldade. É até chato, né? Isso. É até chato, porque ele é insistente, ele quer sempre assim, uma palavra de reconhecimento. Precisa sempre da validação do outro. Então, quando há algo que ele precisa fazer sozinho, porque tem muitos momentos na vida que a gente tem que caminhar. E se a gente tem isso atrofiado, né, essa dificuldade de confiar nos nossos próprios feitos, a gente fica sempre paralisado no medo. Né? Por quê? Porque a falta da autoconfiança, ela é um combustível para baixa autoestima. A influência, por exemplo, disso na vida ali em família, né? Porque talvez a pessoa menos confiante ou autoconfiante, ela vai ser um pouco mais retraída. Tem a ver, por exemplo, com timidez, ou timidez é uma outra coisa? Eu costumo dizer que a vergonha, né? A vergonha é uma sensação de vulnerabilidade, um medo muito grande de mostrar as nossas imperfeições e por isso a gente perder as nossas conexões. O indivíduo, às vezes, ele acredita que a partir do momento que o outro percebeu uma falha, percebeu uma dificuldade, ele não vai ser aceito. Então, por isso, ele tem uma dificuldade, ele paralisa, ele fica quietinho, é aquela história. Eu não vou perguntar minha dúvida na escola, porque todo mundo vai rir de mim. Né? Vai achar que eu sou bobo. Isso, eu não vou abordar aquele homem ou aquela mulher que eu estou interessada, porque ela vai me dar um fora, ele vai me dar um fora. Então, esse medo da reprovação, esse medo de se ver numa situação em que você que vai se sentir vulnerável, o indivíduo ele não vai. Então, a timidez, a gente tem que tomar cuidado para perceber isso. O indivíduo que ele se acanha muito, ele deixa de se arriscar na vida, de tentar. E a gente precisa dos desafios para a gente poder crescer, abrir novos portais. No trabalho, por exemplo, tem pessoas que são mais autoconfiantes. Tem a ver, tem uma relação direta com autoconfiança e sucesso, por exemplo, numa carreira? Totalmente. Dalcides, é o seguinte, se eu não confio em mim, como que você vai confiar em mim? É que nem eu vender um produto, a gente pode até perguntar para quem faz merchan. Se ele não acreditar naquele produto, né? Se ele não comprar o próprio produto, como que ele vai vender? Claro. Exatamente. Então, no trabalho, você tem que acreditar em você. Se você mostrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade para o teu chefe, por exemplo, ele vai sempre te entender como uma pessoa frágil. Então, provavelmente, por mais que você faça direitinho as coisas, você tem que fazer o seu próprio merchan, você tem que confiar em você e vender essa imagem. Você conta um pouquinho assim que a infância pode ser ali já a raiz, né? Os primeiros passos. Sem dúvida. Mas assim, qual que é o inimigo primeiro
da destruição da autoconfiança? É alguma situação, por exemplo, que a gente passa na vida e que a gente diz assim, nossa, errei, fiz tudo errado, um grande vexame, todo mundo riu de mim. Isso pode ser altamente prejudicial para o resto da vida. Se desde a infância eu sou uma pessoa que tive, por exemplo, os pais muito autoritários, os superprotetores, então dificilmente eu tive essa proatividade de buscar as coisas com as minhas próprias mãos, com o meu próprio suor, eu tenho uma dificuldade de confiar, porque quando eu olho para dentro, cadê as experiências agregadas, né? Cadê os obstáculos que eu passei? É que nem aquelas pessoas que chegam rápido num lugar em que elas não galgaram, não suaram a camisa, tudo é um percurso. Eu falo que a gente precisa andar o primeiro, o segundo degrau para chegar no sexto. Como você chega no sexto, né? A não ser que você dê um pulo e você corre o risco de cair. Uma pessoa, por exemplo, não, completa primeiro, vai lá. Não, isso é importante, porque esse indivíduo, por exemplo, que sofre, ele tenta alguma coisa, ele é ridicularizado. Isso. Se ele não tiver respaldo nenhum, pronto, ele chega destruído. É aquele indivíduo que, de repente, ele vai apresentar um trabalho, ele não vai bem, pronto, acabou. Chega em casa, deprime, fica ansioso. Por quê? Porque ele já é muito frágil. Agora, quando você tem um ego sustentável, quando você já tem aí uma experiência agregada, você se conta, bom, aquele dia não estava legal, você se perdoa, porque você tem esse insumo emocional. Agora, quando você não tem, qualquer coisa destrói. Você não se permite. O teu nível de autocrítica é muito alto. Quando você tem, por exemplo, assim, alguns desafios e você não se sente capaz daqueles desafios, em certo sentido, pode ser até uma coisa boa, que mostra que você tem, assim, bom senso, critério. Porque também Crítica. tem gente... uma autocrítica, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente não quer dar aquele passo, porque está se autocensurando, sei lá, também pode ter o seu aspecto positivo. Sim, porque uma coisa muito importante para quem está nos assistindo, você tem que exercitar o autoconhecimento, Dalcides. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu tenho de legal, o que eu tenho que melhorar. Todos nós, ninguém é perfeito. Então, você está com uma dificuldade em determinado setor da tua vida, tenta ver o que você tem de bom, aonde você pode melhorar, o que você pode fazer para melhorar, aonde você quer chegar. Tudo isso é um exercício maravilhoso para a autoconfiança, porque conforme você vai se alimentando, conforme você vai se instrumentalizando para a vida, mais autoconfiante você vai ficando e mais perto dos seus objetivos você se torna. A gente tem 20 segundos, mas eu queria ajudar o telespectador que está em casa. Por exemplo, ele não tem muita autoconfiança. Tá. Daí ele está assistindo agora a gente aqui, a nossa conversa, e está dizendo assim, nossa, mas ela está falando para mim, a Pamela está falando para mim. Esse alguém que não tem hoje autoconfiança, ele precisa de quanto tempo? Ou então, ele pode passar a ter essa autoconfiança no nível adequado? Claro que sim, sempre. Tenta olhar para você, o que você é, busca se compreender, se conhecer um pouquinho mais, porque a gente fica muito focado no que a gente não sabe fazer, nas nossas derrotas. Tenta olhar um pouquinho nas coisas boas que você tem, se agarra nelas, tenta ver o que você pode melhorar, busque melhoras, faça um planejamento da sua vida, busque o teu objetivo e trilhe o caminho se permitindo errar, porque é errando que a gente aprende e aprende muito. Eu quero te pedir o favor de você passar assim, Claro. algum contato para que as pessoas que estão em casa possam continuar a conversa com você. Com todo prazer. O meu e-mail é contato@pamelamagalhães.com.br e o meu site www.pamelamagalhães.com.br. Obrigado por ter vindo. Um Mais uma prazer vez, sempre. quinta-feira que vem temos novo encontro aqui. Muito obrigada, Dalcides. Boa noite.